Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Crivellari aqui. Vou pedir que deixem o like, se inscrevam no canal e também acionem o sininho, assim vocês não perdem nada que eu postar. Nós vamos continuar nossos estudos sobre o ECA atualizado 2024. Então vamos lá, paramos na seção 3 da destituição da tutela. Artigo 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na Lei Processual Civil e, no que couber, o disposto na seção anterior. Foi a seção que a gente viu, no vídeo passado. E aí o comentário que eu preparei. Esse artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aborda a destituição da tutela. Ele diz que, ao remover alguém da posição de tutor de uma criança ou adolescente, devem ser seguidas as regras do processo civil, especificamente as relacionadas à remoção de tutores. Além disso, é necessário observar o que está disposto na seção anterior desse mesmo estatuto, que trata de outros aspectos relacionados à tutela. Em resumo, o artigo estabelece as diretrizes legais para o processo de destituição da tutela, garantindo que seja realizado de acordo com as normas estabelecidas. E aí a gente vai para a seção 4 da colocação em família substituta. Artigo 165. São requisitos para concessão de pedidos de colocação em família substituta, inciso 1, qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro com expressa anuência deste. Inciso 2. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Inciso 3. Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos. Inciso 4. Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão. Inciso 5. Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente. Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos. Artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz. Inciso 1. Na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por tempo as declarações e, inciso 2, declarará a extinção do poder familiar. Parágrafo 2º. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Parágrafo 3º. São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. Parágrafo 4º. O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1º desse artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data
de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Parágrafo 6º. O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Parágrafo 7º. A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Artigo 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou adolescente será entregue ao interessado, mediante termo de responsabilidade. Artigo 168. Apresentado o relatório social ou laudo pericial e ouvida, sempre que possível, a criança ou adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Artigo 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas seções 2 e 3 deste capítulo. Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no artigo 35. E, por fim, o artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no artigo 32 e, quanto à adoção, o contido no artigo 47. Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 dias. E aí o comentário que eu preparei. O artigo 165 estabelece os requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta. Esses requisitos incluem a qualificação completa dos requerentes e seu cônjuge ou companheiro, a indicação de eventual parentesco com a criança, a qualificação da criança ou adolescente, incluindo informações sobre os pais, o registro de nascimento e uma declaração sobre bens, direitos ou rendimentos relacionados à criança. No caso de adoção, são observados requisitos específicos. O artigo 166 aborda a situação em que os pais são falecidos, destituídos do poder familiar ou concordam expressamente com a colocação em família substituta. Nesses casos, o pedido pode ser feito diretamente em cartório pelos requerentes, dispensando a assistência de advogado. O consentimento dos pais é precedido por orientações da equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude. O consentimento prestado por escrito só é válido se ratificado em audiência, e os pais têm o direito ao arrependimento em um prazo determinado, que a gente viu lá em cima que foi 10 dias. O artigo 167 prevê a possibilidade de a autoridade judiciária determinar estudo social ou perícia por equipe interprofissional para decidir sobre a concessão de guarda provisória ou sobre o estágio de convivência, especialmente no caso de adoção. O parágrafo único estabelece que, concedida a guarda provisória ou o estágio de convivência, a criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade. O artigo 168 trata da apresentação do relatório social ou laudo pericial, dando vista dos autos ao Ministério Público e decidindo a autoridade judiciária em prazo determinado. O artigo 169 menciona
o procedimento contraditório nos casos em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do poder familiar é pressuposto lógico da colocação em família substituta. E o artigo 170 aborda a observância do disposto no artigo 32 para a guarda ou tutela, e no caso de adoção, do artigo 47. A colocação de criança sob a guarda de pessoa em programa de acolhimento familiar deve ser comunicada à entidade responsável no prazo máximo de 5 dias. Tá certo, pessoal? Então, no vídeo de hoje a gente para por aqui. Um forte abraço aí e até o nosso próximo encontro.